Bom dia, eu vou falar hoje sobre 3 pequenas histórias do povo negro da Bahia, do Brasil, na verdade. E com isso tentar fotografar com essas 3 pequenas histórias a importância desse povo hoje, no caso específico, na música brasileira. A primeira historinha a ser contada tem a ver com as procissões religiosas, que estão bem descritas no livro Negra Semente, a Fina Flor da Malandragem, que Carlos Didier escreveu. Ele fala da Bahia de 1707, quando o arcebispo Dom Sebastião Monteiro Davide, precisando ampliar o número dos fiéis, que estava baixo, ele propôs aos fazendeiros que eles liberassem os escravos do trabalho nos dias santificados e nos domingos. Contando tudo, dava cerca de 25% do ano, cerca de 90 e poucos dias, que deveriam ser dedicados à igreja. Não se sabe exatamente ali o que aconteceu, mas os fazendeiros toparam, talvez por medo, havia muito medo das revoltas negras, como o Quilombo dos Palmares. Então os fazendeiros preferiram não tocar, não recusar essa proposta. Mas a gente sabe da evolução dessas procissões a partir de uma missão austríaca que esteve na Bahia entre 1817 e 1820. Eu boto aspas para o relatório deles. Diz: eram alas de beneditinos, franciscanos, agostinhos, carmelitas calçados e descalços, mendicantes de Jerusalém, capuchinhos, freiras e penitentes, que exibiam a preciosidade de suas capas, bandeiras e insígnias com a gravidade e altivez dos padres europeus e todo o esplendor da Igreja Romana. Mas isso acontecia em meio ao barulho selvagem de negros exóticos cercados do bulício dos mulatos irrequietos. Primeira aproximação entre o escravo negro e o povo branco da Bahia. A partir daí, o interessante é que, desde o início, isso criou uma certa tensão, mas, por outro lado, a música, esse austero europeu, que fazia polcas, fados, tangos, fandangos, que eram músicas harmônicas, músicas melódicas, mas que tinham pouco ritmo, o negro entrou com o lundu, uma dança bastante sensual, e que ele não tinha muita melodia, harmonia, mas tinha um ritmo excelente. Então, a partir daí, por todo o século XVIII e indo em frente, você tem uma mistura dessa música europeia com o ritmo africano. A segunda historinha fala de Hilária Batista de Almeida, a tia Seata, que foi muito importante na religião, no choro e no samba. Roberto Moro escreveu o livro Tia Seata e a Pequena África no Rio de Janeiro. Esse livro é de 2022, mas a primeira edição é de 1983. Ele diz que Seata chegou ao Rio de Janeiro em 1876
aos 22 anos de idade, carregando o seu primeiro filho, que ela teve com um namorado na Bahia. Ela passou por muitas dificuldades, várias residências na zona portuária do Rio de Janeiro, e depois se casou com o baiano João Batista da Silva, com quem teve 14 filhos. Roberto Moura fala de Seata da seguinte maneira, aspas, Seata de Oxum, orixá que expressa a própria essência da mulher, patrona da sensualidade e da gravidez, protetora das crianças que ainda não falam, deusa das águas doces, da beleza e da riqueza. Na vida, no santo e no trabalho, Seata era festeira, não deixava de comemorar as festas dos orixás em sua casa na Praça 11, quando depois da cerimônia religiosa, frequentemente antecedida pela missa cristã assistida na igreja, armava-se o pagode. É isso. Nessa casa, por exemplo, quem frequentava muito era Pixinguinha. Essa casa tinha uma sala ampla e quem frequentava era Pixinguinha na sala, porque a polícia não perseguia o choro. Então o choro era tocado na sala. Agora, lá no fundo do quintal, o que era tocado era o samba, porque o samba era perseguido pela polícia. Mas como é que ela adquiriu essa casa? A ideia, isso aconteceu com a segunda historinha que se passou com o presidente da República, Venceslau Braz, que foi presidente entre 1914 e 1918. Ele tinha um eczema na perna que não sarava. E um motorista do chefe de polícia, ele disse, isso é coisa de encosto. Alguém fez mal, que é o seu mal. Encosto é algo maligno que se deseja para um inimigo. Mas eu tenho quem resolve isso, disse esse motorista, que tinha o apelido de Bispo, que é a tia Seata. Então a tia Seata foi lá ao palácio, lavou a perna do presidente, botou algumas ervas que ela mesma manipulava e disse para o presidente, amanhã o senhor repita a lavagem, as ervas, e vai repetindo até o terceiro dia, o senhor deve estar curado. E ele curou. Ele curou e ficou muito agradecido. Pediu, o que você quer que eu faça por você? Ela, muito altiva, disse, por mim nada. Mas pelo meu marido o senhor podia fazer alguma coisa. Também, afinal, segurar a barra de 14 filhos, 15, na verdade, não é brincadeira para ninguém. Mas o que ele faz? Perguntou o presidente. Bom, ele lá na Bahia, ele estudou até o 2º ano de medicina. Ótimo, manda ele aqui para mim. E arranjou um emprego na polícia para ele. Não sei bem qual é a relação entre a medicina e a polícia, mas ele conseguiu um emprego que lhe permitiu alugar essa grande casa que se tornou um endereço fundamental para toda a boêmia do Rio de Janeiro e para os construtores do samba e do choro. Essa historinha parece verdadeira, mas eu me lembrei de ter lido alguma coisa muito parecida num livro muito antigo, O Rio de Janeiro no Tempo dos Vice-Reis, de Luiz Edmundo. Ele falava que Dom João VI era muito guloso, botava coxinhas de galinha no bolso da casaca e era pouco chegado ao banho.
Eduardo Bueno, que é um historiador gaúcho bastante interessante, escreveu o Dicionário da Independência, 200 anos em 200 verbetes, que diz o seguinte, que ele comia muito e tomava pouco banho. Aspas. Aliás, parece que ninguém jamais o viu tomar um banho de corpo inteiro durante toda a vida. Bem, talvez isso não se deva ser muito rigoroso com Dom João VI, porque Luiz Edmundo diz que a própria igreja viu o banho como, aspas, um pecadilho, concupiscência, já que o uso do banho é permitido, contanto que não se tome por volúpia. Quer dizer, aquele prazer que a gente tem quando toma banho, procura não ter tanto prazer assim para não ofender aos deuses, hein? Mas, tudo bem. No desespero, porque a ferida da perna de Dom João, o eczema também não se curava, os médicos chamaram um eclesiástico francês que lavou a perna, a nobre perna de Dom João, botou algumas ervas vulgares na perna e a perna começou a sarar. Mas depois de alguns dias, ela voltou a estourar a ferida, porque Dom João não tinha mais tomado banho. A terceira historinha é de Hilário Jovino, xará de Seata. Ela era Hilária, ele é Hilário Jovino, que teve uma importância muito grande para o intrudo, para o rancho, e, consequentemente, ele influenciou o surgimento das escolas de samba. O intrudo era um tipo de manifestação carnavalesca de meados do século XIX, quando apareceram cordões de velhos, Zé Pereiras, danças negras dos bantus. Essas danças eram feitas pelos cucumbis. Cucumbi em quimbundo, na língua quimbunda, é puberdade. E nos afoxés, que eram cortejos carnavalescos, e afoxé quer dizer encanto em Iorubá. Era um cortejo carnavalesco que os baianos chamavam de candomblé de rua. Então era alguma coisa feita por jovens negros, muito jovens, e eram brincadeiras meio grosseiras. O Hilário Jovino teve uma importância grande porque ele desenvolveu o rancho. Vocês se lembram que desde 1707 haviam procissões religiosas e musicais negras. Isso incomodava a muita gente na igreja. Então, o Hilário Jovino, ele conseguiu a separação, porque haviam ritos dramáticos, principalmente situações meio constrangedoras, principalmente no dia de Reis. Então, ele conseguiu separar o que é carnavalesco do que é religioso. Fez um rancho chamado Rei de Ouro, que se organizou com cores próprias, tinha um enredo, tinha mestre-sala e porta-bandeira, tinha porta-machado. Esse porta-machado era uma referência à cultura iorubá, a uma divindade iorubá, e instrumentos de corda e de sopro. Não haviam instrumentos de percussão. Já tinha acontecido na Bahia em 1893. O Hilário levou isso e fez um desfile pelo Largo do Estácio em 1899,
com o grande aporte musical de Chiquinha Gonzaga, que compôs O Abre Alas, que todos nós cantamos até hoje em todos os carnavais. A importância de Hilário Jovino foi muito grande para as escolas de samba. Isso foi em 1899, esse primeiro desfile do Rancho Rei de Ouro. E o Ismael Silva, um fluminense de Niterói, em 1928, fundou a escola de samba Deixa Falar, que tinha enredo, porta-bandeira, mestre-sala, tinha só que tudo isso ao ritmo de pandeiro e tamborim. Era um problema resolver aquele pessoal cantando, dançando e desfilando pelo Largo do Estácio. Então, a importância de Hilário Jovino foi muito grande. Finalizando, eu diria que essa interação que começou lá em 1707 na Bahia foi crescendo, apesar de toda a violência e de todo o preconceito contra o negro. A verdade é que essas raças foram se integrando e se amalgamando. O samba nasceu no interior da Bahia. Ele tinha um sabor sertanejo e era chamado de samba arraiado. Quando ele transita para Salvador, ele muda um pouco, perde um pouco essa conotação sertaneja e se torna um samba corrido. São esses sambas raiado e corrido que vão para o Rio de Janeiro, onde eles se transformam num samba mais melodioso, que é conhecido como samba chulado e que deu origem ao samba carioca. Tia Seata foi promotora do choro e do samba. O endereço dela na Praça 11 ficou muito conhecido e ela foi responsável, então, pela formação e desenvolvimento do samba carioca. Hoje ela é nome de rua, uma rua próxima da Praça Mauá. E o Hilário Jovino favoreceu essa separação da igreja dos festejos carnavalescos. Quer dizer, então, tudo isso levou a que nos primeiros 30 anos do século XX, o que hoje a gente chama de velha guarda, fizesse essa transição do samba baiano para o samba carioca. E os nomes principais dessa velha guarda são Senhor. Senhor era um cara esperto. Ele gostava de passar a mão na obra de outros compositores. Ele costumava dizer que samba é como passarinho, é de quem apanhar. Donga fez o primeiro samba, pelo menos é o que está escrito no selo do disco, pelo telefone. Aquilo, para mim, é muito mais um machixe que um samba. Tinha o Caninha, tinha o João da Baiana, tinha Heitor dos Prazeres, que além de sambista era artista plástico, e Pixinguinha. Todos eram negros e cariocas. E todos filhos, quase todos filhos de baianas. Que baianas? As mães de santo. Seata, Bebiana. Bebiana foi a figura central na primeira fase dessa evolução e era irmã de santo da tia Seata. A tia Amélia, que foi mãe de Donga, a Persiliana, que foi mãe de João da Baiana. Ou seja, se você olhar por esse prisma muito restrito em que eu botei essa palestra, a formação social do povo brasileiro, você tem que olhar para o povo negro da Bahia e do Rio de Janeiro, e que teve uma importância enorme no desenvolvimento cultural.
do Brasil, na formação do povo brasileiro, na formação da música brasileira. É isso, meus amigos. Um bom dia para vocês.